da sua infinita misericórdia. Vamos abrir a Bíblia em Romanos capítulo 12, fazer a leitura do verso 9 ao 21. Romanos 12, 9 ao 21. O apóstolo Paulo está falando da nova vida em Cristo, e essa nova vida inclui a prática da comunhão, e aqui nos primeiros versículos, do verso 9, pelo menos até o 13, ele traz algumas exortações para a prática do amor dentro da igreja. Mas eu queria destacar apenas o versículo 12, que vai ser o texto da pregação. Nós vamos ler até o 21. Romanos 12, 9 a 21. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Vamos ler todos juntos o verso 12, Romanos 12, versículo 12. Todos juntos. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Amém. Meus irmãos, evangelizar. Este é um chamado de Deus para todo cristão. Evangelizar, levar a palavra de Deus às pessoas, é um dever nosso. É também um privilégio poder compartilhar as boas novas de Cristo, pelas quais conhecemos a nossa salvação, e nós podemos fazer isso de diferentes formas. Evangelizar significa que você, com as suas palavras, para os seus amigos, parentes, colegas, ou até para alguém que você não conhece, você pode compartilhar por meio da sua boca a palavra de Deus. Mas também evangelizar envolve a vida da igreja em comunhão. Isso mesmo. Quando nós vivemos de modo digno do evangelho, não somente oferecendo a nossa vida a Deus como sacrifício, como Paulo diz no início de Romanos 12, não somente não se conformando ao padrão do mundo, mas também quando a gente vive na prática do amor fraternal,
Quando a gente exerce a comunhão dos santos, nós estamos evangelizando. Até sem dizer nenhuma palavra, mas vivendo o amor de Cristo, nós estamos evangelizando. Irmãos, quando nós olhamos para o crescimento da igreja primitiva, os cristãos do primeiro século, nós ficamos maravilhados com a graça e o poder de Deus. A igreja crescia assustadoramente. E aí você pergunta por qual motivo, por qual razão? É claro que foi pela obra do Espírito Santo que foi derramado sobre eles. Mas Cristo usou não somente a pregação viva e poderosa dos apóstolos, mas também a vida de comunhão daqueles primeiros crentes. O testemunho que o evangelista Lucas dá acerca daqueles irmãos é que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Havia comunhão na igreja, havia uma evidência clara, pública, diante da sociedade, de que aqueles irmãos se importavam uns com os outros. E isso era algo regular, era algo contínuo. Eles viviam em plena comunhão dos santos. E certamente o texto lá de Atos também vai dizer que por causa disso eles contavam com a simpatia do povo. As pessoas viam o modo como os cristãos estavam vivendo e se perguntavam o que havia de diferente neles, por viverem com tamanho interesse uns pelos outros. Irmãos, isso é a essência da vida cristã na igreja. Comunhão. Comunhão que se evidencia na alegria uns nos outros, na generosidade, na exortação mútua, no cuidado, no socorro, uns para com os outros, na oração uns pelos outros. Isso é a vida da igreja. Nós somos chamados em nosso tempo e em nossa geração, diante de uma sociedade egoísta, que está longe de Deus, a evidenciar a eles o amor de Cristo. Não importa se somos muitos ou poucos, não importa se somos uma igreja rica ou pobre, o que importa é que o mundo veja o amor de Cristo no meio dos irmãos. Essa era também a preocupação de Paulo com os crentes de Roma, irmãos cuja maioria ele nem conhecia pessoalmente, ele conhecia apenas algumas pessoas daquela igreja, mas a exortação dele para aqueles irmãos, visando a propagação do Evangelho, é que eles continuassem vivendo não só na doutrina da graça, que Paulo expôs até o capítulo 11, mas também que eles mostrassem na vida deles o amor de Cristo. O próprio Jesus tinha essa consciência. O próprio Jesus certa vez disse aos discípulos: sabe como é que as pessoas lá fora vão saber que vocês são meus discípulos? Se vocês viverem no amor uns para com os outros. E é isso que Paulo quer encorajar a igreja aqui, irmãos. Ele já falou nos versos 3 a 8 sobre a vida do corpo, né, que nós somos membros uns dos outros, com diversos dons, e que esses dons devem ser usados com alegria, com fidelidade, para abençoar os demais membros. E agora Paulo vai dizer: olha, não importa que apenas ter dom, ter capacidade de realizar alguma obra para o bem da igreja, mas isso tem que ser feito com amor, um amor puro, sincero, ou seja, sem hipocrisia. E a partir daí Paulo vai dizer, o amor é a base, né? E a partir daí ele vai dizer que esse amor deve se manifestar fraternalmente entre os irmãos no meio da igreja, que esse amor deve nos fazer zelosos, fervorosos de espírito, servir ao Senhor e à sua igreja. E também esse amor, ele deve nos motivar a ter alegria na esperança, paciência na tribulação e perseverança na oração. Meus irmãos, é claro que você pode tomar essas exortações aqui, esses conselhos do apóstolo, pessoalmente.
Talvez uns tenham mais necessidade de dessas exortações do que outros. Mas aqui Paulo está falando no contexto da igreja, da comunhão, do corpo de Cristo. E é nesse contexto da igreja que nós devemos regozijar-se na esperança, alegrar-se, ser paciente na tribulação e na oração perseverantes. Vamos olhar para essas 3 exortações aqui do verso 12 e ver como isso deve caracterizar a nossa vida como igreja de Cristo. Irmãos, primeiro Paulo diz: alegrem-se na esperança. Na esperança. Nós aqui podemos ter personalidades distintas, dons diversos, podemos vir de origens diferentes, porém nós temos em comum a nossa fé em Cristo. Nós compartilhamos da mesma esperança e da mesma alegria do Evangelho. Isso é comum a todos nós. Regozijar-se na esperança. Irmãos, não existe alegria maior, melhor do que a alegria em Cristo. A alegria por causa do Evangelho. A alegria por causa da esperança que o Evangelho nos oferece. Então, quando você foca a sua mente, o seu olhar, naquilo que você é, naquilo que você tem em Cristo, então você não terá outra atitude a tomar, senão se alegrar na sua esperança. Meus irmãos, estamos falando aqui da esperança cristã, que não tem nada a ver com aquela ideia do mundo de pensamento positivo, né? Pense positivamente, pense apenas coisas boas e tudo vai acontecer de bom na sua vida. Você vai obter sucesso. Apenas pense positivamente. Não. Isso não traz paz, alegria ao coração. Mas a esperança cristã é algo certo, é algo seguro, é algo estabelecido pelo próprio Deus. É algo que nós ainda não experimentamos na sua plenitude, mas é algo real que vai se concretizar no final da história. A esperança está logo ali à nossa frente, irmãos. Não é algo possível, é algo mais do que possível, é algo real, prometido, garantido a nós pelo próprio Deus na sua palavra. Paulo vai chamar essa esperança no capítulo 5 de Romanos, verso 2, a esperança da glória. Essa é a esperança da igreja, a esperança da glória. E é isso que vai nos trazer alegria, independente da circunstância em que você se encontre. Você vai se alegrar porque você sabe quem você é em Cristo, o que você tem em Cristo e para onde você está indo. Você sabe de tudo isso por causa do Evangelho. Então você não vai se perder na esperança fantasiosa deste mundo, que acha que vai ter alegria na segurança incerta dos seus bens, recursos e tudo mais que o mundo pode oferecer. Não, a nossa esperança fundamenta-se em Cristo, naquilo que Ele fez por nós, naquilo que Ele realizou por nós. A esperança cristã, ela não decepciona, irmãos, porque ela é segura. Quem espera em Deus, quem se mantém firme nas suas promessas, jamais vai ser envergonhado, vai ser decepcionado. Esperar nos homens pode trazer decepção a nós, porque eles são frágeis, mentirosos, não mantêm a palavra, mas esperar em Deus enche de júbilo o nosso coração. É interessante que Paulo fala muito sobre essa esperança na sua carta aos Romanos, principalmente ali no capítulo 8, que é um dos capítulos mais preciosos para trazer consolo ao coração do crente. Lá em Romanos 8, Paulo diz que a própria criação, que está gemendo angústias por causa da maldição do pecado que pesa sobre ela, a própria criação, ela vive nessa expectativa, ela anseia pela esperança da renovação,
ela anseia pela esperança de que ela vai ser libertada desse estado de miséria em que ela se encontra. A própria criação geme, anseia por isso. Paulo diz lá em Romanos capítulo 8. E naquele contexto ele vai dizer que nós também, os filhos de Deus, ansiamos pela nossa libertação. Ele fala dessa esperança. Então a esperança tem a ver com a concretização da nossa salvação, irmãos. Veja, vamos só para a gente conferir Romanos 8. Lá no verso 23 a 25, olha o que diz aqui. Paulo diz que não somente ela, a criação, verso 23, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando o quê? A adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Aí ele diz no verso 24, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então é algo que você ainda não pode ver, mas é algo real e que vai se concretizar na nossa vida. Isso é a nossa salvação. Ela já existe. Nós já temos, já participamos da salvação em Cristo, mas ela ainda não se concretizou plenamente na nossa vida. Então, esperança significa que você está aguardando Cristo completar a boa obra que Ele iniciou em você. E por causa dessa certeza, dessa esperança, você não vai desanimar, você não vai voltar atrás, você vai continuar avançando de fé em fé e alegrando-se sempre no Senhor e nas suas promessas. Porque essa esperança, irmãos, ela não vem de nós mesmos, ela vem de Deus. Paulo diz aqui no capítulo 15, versículo 13, que Deus é o Deus da esperança. E é Ele quem nos dá esperança pelo Espírito, Romanos 15, 13. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Meus irmãos, essa esperança, ela nos afeta positivamente, não só no sentido individual, mas no sentido coletivo, como igreja. Então, quando você vive na certeza dessa esperança, confiando que Deus vai completar a boa obra que começou em você, crendo que o final da história é a sua glorificação com Cristo, então você não vai viver uma vida perdendo tempo com murmurações e reclamações, ressentimentos contra o Senhor, contra o seu próximo, por alguma dificuldade que você tem passado. A esperança nossa nos mantém de pé, nos mantém com os olhos fitos em Cristo e na concretização das suas promessas. É uma esperança segura, que não depende de socorro de governo humano, não depende da força do nosso trabalho e não depende da abundância dos bens que conquistamos nesse mundo. Depende somente do Senhor e da sua promessa. É porque temos essa esperança, irmãos, firmada em nosso coração, que nós estamos aqui hoje, adorando a Deus neste culto, não enfadonhamente, não forçadamente, mas com júbilo no nosso coração, porque o que estamos fazendo aqui é apenas um antegosto, né, daquilo que vamos fazer na plenitude celestial. Como, por exemplo, hoje à noite nós temos o privilégio de sentar-se à mesa do Rei para cear com Ele. É algo que indica a esperança do banquete eterno quando vamos cear com Cristo. Então nós, cada domingo, estamos manifestando a nossa esperança quando estamos congregando, de que um dia estaremos no culto eterno, adorando a Deus para sempre, com todos os santos e anjos de todos os séculos. E isso é maravilhoso, irmãos. Essa esperança também afeta o nosso testemunho cristão, o nosso evangelismo,
Porque se você é motivado por essa esperança, se essa esperança traz alegria ao seu coração, você não vai querer ficar com ela só para você. Você vai querer compartilhar com outros. Você vai querer que outras pessoas compartilhem desta mesma alegria, dessa mesma esperança que você tem em Cristo. Então veja como isso estimula, como a promessa de Deus estimula você a compartilhar com outros o Evangelho, mas também a compartilhar, a viver na comunhão dos santos. Você vai encorajar os seus irmãos na fé, porque são estes irmãos e irmãs aqui que participam da mesma esperança e que estarão com você na glória eterna. Então você vai encorajar um ao outro, estimular um ao outro, porque você deseja que todos participem dessa mesma esperança. Segunda exortação do apóstolo: na vida do corpo de Cristo, nós temos também de perseverar na tribulação. A sua tradução aí tem sede pacientes na tribulação. Poderia também ser a palavra perseverantes. Sejam perseverantes na tribulação. Agora, essa palavra tribulação, irmãos, literalmente significa estar sob pressão, sofrer pressão, ser espremido. É a ideia da palavra tribulação aqui. Ou seja, é uma pressão que vem de fora, é uma pressão externa, mas que afeta você internamente. Pode ser causada pelo próprio pecado, porque você pode se sentir pressionado pelo seu próprio pecado, ou podemos dizer, pela culpa do mal que você fez, como Davi ele se sentiu pressionado. Davi, a mão de Deus o afligia, pesava sobre a sua consciência, ele estava angustiado, ele estava espremido, por causa do pecado não tratado e não confessado. Só depois ele vem encontrar alegria e júbilo, quando o pecado é perdoado. Então pode ser pelo pecado que você vai sofrer esse tipo de tribulação, pode ser qualquer coisa que está atrapalhando a sua fidelidade a Cristo, seu progresso na fé, talvez o amor ao mundo, aos prazeres, ou também algum tipo de provação que você está passando, que provavelmente é o ponto que Paulo está tendo em mente aqui, porque ele fala de ser paciente e perseverar. Então ele está falando de algum tipo de pressão, no sentido de tribulação, de aflição, de uma provação que você está enfrentando. Como ele próprio enfrentou na vida dele, quando ele vai falar daquele espinho na carne que o incomodava, que era algum tipo de aflição que ele tinha, se não era uma doença grave, talvez a perseguição, a oposição a ele, que ele sofria. Paulo vai falar da igreja da Macedônia, que sofria uma grande provação, com dificuldades financeiras, irmãos passando necessidade, era uma tribulação também. Então é algo que nos pressiona de todos os lados, é algo que é algo que acontece, não tem como fugir disso. Jesus foi muito claro quando ele disse, né? Jesus nunca trouxe uma palavra açucarada, ele sempre falou a verdade. Ele disse: no mundo tereis aflições, vocês vão enfrentar lutas neste mundo, vocês vão ser pressionados de todos os lados. Ou seja, ele disse que a tribulação é algo certo, é algo que pode vir para nós das mais variadas formas. Para alguns pode ser a perseguição por causa da fé, perseguição não só através de sofrer danos físicos e até a morte, como alguns têm sofrido em alguns países aí que têm rejeitado o cristianismo, mas também oposição à sua fé, até de um parente seu, que se opõe a você porque você é fiel a Cristo. Pode ser
alguém que está sofrendo de uma doença grave na sua família ou em si mesmo, passando por escassez de recursos para sobreviver. Então, a questão é como enfrentar isso, como encarar isso. No mundo teremos aflições, mas como encarar isso não no sentido individual, mas no sentido da igreja, da comunhão, como encarar? Lembra do que Jesus falou? Ele não terminou o ponto final, quando ele disse, no mundo tereis aflições. Ele continuou, lá em João 16, 33. Tenham bom ânimo, continuem firmes, eu venci o mundo. Então o segredo é Cristo, não tem outra. Não é autoajuda, não é conselho psicológico, é Cristo, a sua palavra, a sua promessa. Nós estamos unidos a Cristo pela fé. Significa que nós estamos, de um lado, sendo identificados com o sofrimento dele, mas ao mesmo tempo compartilhando da sua graça, do seu poder, para sairmos vitoriosos na luta contra o mal, o mundo e as aflições. Paulo vai dizer, irmãos, que nele somos mais do que vencedores. Capítulo 8. Paulo vai dizer que nada, nenhum tipo de tribulação vai nos afastar do seu amor e da sua presença. Então a questão aqui é que você tem que usar a balança, né? Usar uma balança. De um lado você coloca o peso da aflição do tempo presente com o peso da glória que o Senhor lhe prometeu. E você vai fazer essa comparação. Paulo fez. E ele chegou a uma convicção. Romanos 8, 18. Eu tenho por certo que as aflições desse tempo não se comparam com a glória que vai ser revelada a nós. Ou seja, como é que você encara com paciência a tribulação? Como é que você mantém-se firme na fé, mesmo passando por um sofrimento profundo? Olhando a concretização da promessa. Entendendo que aquilo que Deus tem para nós é muito mais pesado, é muito mais glorioso. Entendendo que vale a pena sofrer por amor a Cristo, porque se com Ele sofremos, com Ele seremos glorificados. Então, Paulo diz à igreja, mantenham-se firmes, perseverem, sejam pacientes, não importa o que aconteça ao seu redor, Deus está com você e tem algo muito mais glorioso para você, logo ali na frente, no porvir. É claro que a gente pode aqui ser encorajado com nossos irmãos do passado, poderia citar vários, mas se você somente olhar para a vida de José, para a vida de Jó, né? Sofrimento que eles passaram pela fé, como eles foram pacientes na tribulação, você já é encorajado. Tiago, ele está fazendo isso, Tiago, irmão do Senhor, no finalzinho da sua carta, lá no capítulo 5, ele vai encorajar aqueles crentes que estavam sofrendo as mais diversas provações. Alguns estavam sendo explorados pelos seus patrões injustos, retendo o salário deles, depois de um dia cansativo de trabalho. Estavam sofrendo enfermidades, as mais diversas provações, perseguição, tendo que fugir para outros lugares, deixar a sua casa, sua família. E aí Tiago diz, tenham por modelo a paciência dos profetas de Jó, vejam como eles sofreram e mantiveram-se firmes, e veja como o Senhor cuidou deles, e veja que fim o Senhor deu a eles. Podemos ser encorajados com esses homens e mulheres do passado. Mas, amados, o nosso maior exemplo é Cristo. É Cristo. Quando o autor aos Hebreus fala assim, corra com perseverança a corrida da fé, ele diz, sendo encorajado com os irmãos do passado, o testemunho deles, desembaraçando do peso do pecado, mas também olhando firmemente para Cristo, autor e consumador da fé.
o qual, em troca da alegria que estava proposta para ele, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha. E está onde agora? Assentado à destra do trono de Deus. Então Paulo está, não sabemos se é Paulo, mas o escritor a Hebreus está dizendo: considere Cristo, veja a tamanha oposição, veja o sofrimento que ele suportou para salvar você, mas também para servir de exemplo para você. Olhe para isso, para que você não desmaie e seja vencido pelo seu cansaço. Olhe para Cristo, para você ser paciente na tribulação. Veja o que ele sofreu por você e aonde ele chegou. E, irmãos, o caminho de Cristo é o nosso caminho. É um caminho de sofrimento, mas que termina na glória. Na glória. E ele disse: quem perseverar até o fim nesse caminho vai ser salvo. Vai ser salvo. Então é isso que nós necessitamos, irmãos. Quando a gente enfrenta provações e devemos perseverar no meio delas, isso não acontece por acaso. O Senhor tem lições para nos ensinar no meio do sofrimento. Primeiro, porque é necessário que aflições surjam no nosso caminho, para provar a nossa fé, se ela é genuína ou se ela é superficial. Irmãos, como é que Deus separa o joio do trigo? Por meio do sofrimento. Para saber quem realmente ama Jesus e está disposto a segui-lo até o fim, tomando a sua cruz e negando a si mesmo, ou para saber quem está vivendo um cristianismo de aparência. Então as adversidades surgem para provar a nossa fé, para realmente sabermos quem nós somos. E isso é bom para nós. Também as provações, as aflições surgem para nos ensinar, irmãos, que realmente é assim que o mundo vai tratar a igreja. Ele vai se opor, ele vai de encontro, ele vai ser hostil aos crentes. Então não se surpreenda com isso. Pedro diz: não se surpreenda com o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, porque é natural. O mundo vai perseguir os fiéis. Mas também é bom passar por isso. Por quê? Porque isso vai fomentar a comunhão da igreja. Ou seja, isso vai nos levar a simpatizar com irmãos que estão sofrendo mais do que nós mesmos em outros lugares. Às vezes você pensa que o seu sofrimento é único, que só você está sentindo aquela dor e que ninguém mais sofre, é só você. Que o seu sofrimento é o maior do mundo. Mas tem irmão sofrendo mais do que nós, às vezes. Então, chorar com os que choram, participar do sofrimento alheio. Por isso que provação existe, por isso que a aflição vem, para a gente se incomodar e se importar com aquele outro que sofre. Mas também, irmãos, para nos ensinar a buscar as coisas do alto, a pensar nas coisas lá de cima, a entender que esse sofrimento vai passar e que a glória vem para nós. Esse é o ensinamento do texto. Persevere na aflição. E para terminar, seja perseverante na oração. Irmãos, aqui novamente nós somos encorajados com aqueles irmãos lá do primeiro século. Se teve algo que caracterizou a vida da igreja no primeiro século, e que certamente foi usado por Deus para o crescimento da igreja, foi a oração dos santos. Os irmãos perseveravam na oração. E é isso que Paulo diz aqui, né? Na oração perseverantes. Uma outra forma de traduzir esse texto seria: sejam dedicados
ou devotados à oração. Estejam sempre em prontidão para orar. Essa é a ideia do texto. Então, o sentido aqui é que você não tem que estar 7 dias na semana orando, 24 horas por dia orando, mas que você deve estar sempre em prontidão de oração, em espírito de oração. É a ideia da exortação do apóstolo aqui no texto. E Paulo sempre incentivou a igreja nesse sentido. Ele fala isso aqui. Aos Colossenses ele diz: perseverem na oração, a mesma ideia. E aos Tessalonicenses ele vai dizer: orai sem cessar. Ou seja, irmãos, se tem algo para o qual você deve dar prioridade, algo que deve ser uma coisa que você deve se esforçar para fazer, é orar. E não é fácil orar, irmãos, não é fácil. É disciplina, é exercício da piedade. Talvez você precise, nesse momento, olhar para si, reorganizar a sua rotina diária. Porque talvez você esteja envolvido no ativismo, querendo resolver um monte de coisa, e ocupado com tanta coisa, preocupado com o que vai acontecer, o que vai ser, e se esquece de orar. Ou o outro lado, você pode estar mesmo sendo negligente na oração. Às vezes a gente faz aquela oração rápida pelo alimento, ou quando a gente põe a cabeça no travesseiro para dormir, às vezes até a gente dorme orando. Já aconteceu com você? Você começa a orar e depois já está dormindo. Meus irmãos, nós precisamos perseverar. Nós precisamos ter a oração não como um apêndice da nossa vida, uma coisa que está ali do lado, pode ser útil ou não, é opcional, não, é uma oração constante. Isso não é só dever, privilégio. Falar com Deus, o dono de todas as coisas, ou aquele que pode todas as coisas, abrir o seu coração para Ele, lutar com Ele em oração, como Jacó fez. Irmãos, isso não é só responsabilidade cristã, é privilégio. Estar a sós com o Pai, para comungar com Ele, para confessar os seus pecados, para pedir sabedoria para resolver os seus problemas, pedir sabedoria para tomar a decisão certa, força para continuar fiel, para orar pela sua família que você ama, a família de sangue, mas também a família da fé, para orar pelo crescimento do Evangelho no mundo, pelos trabalhos dos missionários, pelas igrejas irmãs, pelos ministros e oficiais da igreja. São muitos os motivos para orar, mas talvez seja pouca a disposição e o interesse de buscar o Senhor. Mas se nós queremos ser firmes, perseverantes, ver a obra de Deus frutificar na nossa vida pessoal, mas também na comunhão da igreja, nós precisamos viver nesse espírito de prontidão de oração. E aí você vai ver o Senhor fazer grandes coisas em nós e por meio de nós, em resposta às nossas orações. Então, tudo isso aqui envolve aquilo que eu disse lá no início, evangelismo, proclamar a palavra, pelo anúncio verbal, quando você tem as oportunidades, aproveite, mas também a vida da igreja. Quando a gente vive aquilo que a gente prega, confessa, especialmente o que a gente aprendeu hoje nesse pequeno versículo, quando a gente é uma igreja que mantém a esperança da vida eterna, mesmo o mundo caindo ao nosso redor, mesmo o mundo nos pressionando de todos os lados, quando você se mantém paciente na tribulação, não tenha dúvida, o seu próximo, o seu vizinho, o seu colega de trabalho, o seu parente incrédulo vai estar vendo a sua
maneira de reagir. E pode ser que ele pergunte, por que você encara isso com tanta força, com tanta firmeza? No seu lugar eu já tinha desabado. E aí surge a oportunidade de proclamar a graça e o poder de Cristo. Que Deus tenha misericórdia, irmãos, de nós, que prevaleça em nossa vida e nossa igreja esse amor fraternal, sem hipocrisia, que nos leva a detestar o mal, a pegar-se ao bem, servir com zelo a igreja e sermos, como diz o nosso texto, alegres na esperança, pacientes na tribulação e na oração, perseverantes. Que Deus abençoe a cada um de nós nesse sentido. Amém. Vamos terminar.